Se você, assim como Daniel, foi lançado na cova dos leões, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia nos diz em Daniel, no capítulo 6, que Daniel era um homem fiel. Era um homem em quem não se achava culpa e nem vício. Daniel, ele foi constituído pelo rei Dário, trazendo um panorama geral, né, acerca desse contexto bíblico. Daniel, ele foi transportado de Judá para a Babilônia. E o rei Dário, ele constituiu Daniel como um dos 3 príncipes. Então, o rei Dário, ele constituiu 120 homens para que, né, desse conta de todo o reinado. E sobre esses 120 homens, ele constituiu 3 príncipes, a que esses 120 homens iam prestar contas, né, os 3 príncipes, acerca do reino. E Daniel, ele foi um desses 3 príncipes que foi constituído pelo rei Dário. E como Daniel era um homem fiel, o rei Dário, ele pretendia constituir Daniel, né, acima dos presidentes, desses 120 presidentes, e acima dos príncipes. E isso causou contenda, né, causou inveja nesses homens acerca de Daniel, e eles conspiraram contra Daniel. Procuraram algo em que pudesse prejudicar Daniel e não encontraram. Então eles fizeram um edito e pediu para que o rei Dário assinasse que no prazo de 30 dias, quem fizesse qualquer petição a outro Deus, que não ao próprio rei Dário, né, ou a outro homem, seria lançado na cova dos leões. E a Bíblia nos diz que o rei Dário assinou esse edito, e era um edito que não poderia ser revogado, que Daniel, ele não se deixou, né, contaminar com as coisas do reino da Babilônia. Mas Daniel, mesmo sabendo, né, da assinatura dessa escritura, ele permaneceu fiel a Deus. Daniel era o mensageiro de Deus. Aqueles homens conspiraram o mal contra Daniel, mas Daniel, havia uma diferença na vida de Daniel. Ele era um mensageiro de Deus. Daniel tinha vida de oração com Deus. A Bíblia nos diz que ele permaneceu orando 3 vezes por dia. Ele chegava em casa, abria as janelas, né, da sua casa, do seu quarto, e ele orava 3 vezes por dia, se ajoelhava e dava graças a Deus. Graças a Deus, e orava, né, a Deus. E aqueles homens foram informar ao rei Dário, e o rei Dário, ele tentou, né, passou a noite inteira tentando salvar Daniel, mas ao amanhecer ele não teve o que fazer e Daniel foi lançado, né, ele não pôde fazer mais nada porque era um edito que não poderia ser revogado, porque era uma lei do Medo e Persa, e aí ele foi lançado na cova dos leões. E o que nós aprendemos com isso? Que foi armada uma conspiração contra Daniel, né? Daniel passou por uma injustiça. Inventaram, né, mentiras acerca de Daniel, dizendo que Daniel não se importava com o rei. Aqueles homens se apresentaram ao rei e a Bíblia nos diz em Daniel no capítulo 6 e no versículo 13 que eles falaram assim: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz oração. Então, eles conspiraram contra Daniel, né? Eles mentiram a respeito do comportamento de Daniel. Daniel tinha sim uma vida de oração, mas não porque ele não fizesse, né, conta do rei, não. Não é isso, mas é porque Daniel era o mensageiro de Deus, né? Daniel era um servo de Deus e Daniel tinha como prioridade o próprio Deus. Era que Daniel não se importava com o rei, e não era por isso, não é que ele não fizesse caso do caso do rei, não era isso. É porque Daniel, ele tinha vida de oração, e Daniel era o mensageiro de Deus. Então Daniel entendia que o que havia de mais importante na vida dele era a comunhão dele com Deus, era o relacionamento, né, que é mantido através da oração. Isso tem a ver, irmã Rafaela, com a minha vida. Quantas vezes você está inserido num contexto em que as pessoas, né, querem que você se prostre diante de outros deuses, em que as pessoas servem a outros deuses e querem contaminar você com as coisas deste mundo. Mas decida ser um mensageiro de Deus, porque aquele que é fiel a Deus, aquele que honra a Deus, é honrado por Deus.
A Bíblia continua dizendo, né, no mesmo capítulo 6, que o rei, ele ficou entristecido, né, ele ficou penalizado, sendo a favor de Daniel, e passou a noite vendo o que poderia fazer para salvar Daniel. Mas não podendo fazer nada, né, de manhã, no outro dia, Daniel foi lançado na cova dos leões. Os inimigos achavam que era o fim de Daniel. Mas eles esqueceram que Daniel servia a um Deus que é vivo, a um Deus que é poderoso, que é fiel, que é maravilhoso, a um Deus que não esquece os seus filhos. E a Bíblia continua relatando que Daniel passou a noite, né, passou a noite na cova dos leões. O rei Dário muito se entristeceu, passou a noite de jejum e no outro dia foi lá na cova dos leões. E para a surpresa de todos, quando ele chamou por Daniel, Daniel estava vivo. Nenhum dano foi causado a Daniel, porque não se achou culpa em Daniel. Deus preservou a vida de Daniel, porque Daniel decidiu permanecer na brecha. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, fique na brecha, fique na posição da obediência, na posição da oração, na posição de continuar sendo fiel a Deus, porque aqueles que tramaram mal para a sua vida, eles mesmos vão cair nessa trama. Eles mesmos serão embaraçados, porque o mal por si só se destrói. A Bíblia nos diz em Esté, no capítulo 4, que Mardoqueu, né, que é primo de Esté, Mardoqueu, que era a pessoa que estava à porta do palácio, Mardoqueu descobriu uma conspiração contra o rei e mandou avisar Esté. E o rei, né, foi avisado através de Esté. E por isso essas duas pessoas que estavam tramando, né, a morte dele, foi enforcado. E posteriormente, não se falou mais no assunto, né, a Bíblia só relata aqui, no capítulo 2 de Esté, a partir do versículo 21, quando Mardoqueu descobriu a conspiração, mandou avisar Esté, e Esté, né, avisou ao rei, Assuero, e o rei mandou enforcar as duas pessoas que estavam tramando, né, contra a vida dele, e nada aconteceu de mal ao rei. Mas aí passaram-se outros capítulos, e somente no capítulo 6, ou seja, isso aconteceu no capítulo 2, aconteceram outros fatos, né? Outras coisas aconteceram, o tempo passou, e no capítulo 6, ele nos diz que o rei Assuero, né, o sono fugiu do rei Assuero em determinada noite, e aí ele foi ler as crônicas. Ele pediu que trouxesse o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E aí, quando foram ler, falaram, né, de Mardoqueu, do escrito que Mardoqueu tinha dado notícia desses dois homens, de Bigtan e de Teres, dos dois eunucos do rei que estavam tramando, né, tirar a vida do rei. O rei perguntou que honra e galardão se deu a Mardoqueu e foi informado que nada, né, ele não recebeu nada. Coisa nenhuma se lhe fez. E Assuero mandou chamar Amã. Amã era um homem, né, que tramava o mal contra Mardoqueu. Então, qual é a semelhança dessa história com a história, né? Com a história de Daniel, que foi lançado na cova dos leões? Que assim como aqueles homens tramaram, né? Conspiraram contra a vida de Daniel, Amã também havia conspirado contra a vida de Mardoqueu. E o rei Assuero mandou chamar Amã e perguntou a ele o que se devia fazer a um homem cujo rei quer honrar. E Amã disse que deveria, né, que essa pessoa deveria usar a veste real do rei, que monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei. Cavalo, né, informar e apregou-se assim: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E disse a Amã: apressa-te. Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Mardoqueu estava sentado à porta do palácio. Mardoqueu estava sentado na porta da obediência. Ele tinha sido a pessoa, né, que tinha sido o instrumento para que o rei recebesse livramento. Inicialmente ele não recebeu nada, mas eu quero dizer para você neste dia que Deus, ele não fica devendo nada a ninguém.
quando chegou o tempo perfeito de Deus, porque há um tempo perfeito de Deus para a sua vida. Deus fez com que o rei, né, perdesse o sono e fosse ler as crônicas. Pode parecer até acaso ou sorte para as pessoas, mas nós que servimos a Deus sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e que quando chega o tempo perfeito de Deus, tudo aquilo que você tem feito na presença dele, cada lágrima, cada oração, cada intercessão não é em vão, meu irmão e minha irmã. Tem recompensa para a sua vida. Fique na brecha, fique na porta, permaneça na posição de obediência a Deus, porque a obediência a Deus nos conduz à vitória. Ele nos diz que depois disso, depois de receber a honra, Mardoqueu voltou para a porta. A Bíblia diz assim, em Esther no capítulo 6 e no versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, a parte A somente. Então, Mardoqueu, porque estava na porta, porque estava na posição certa, porque estava na obediência, na espera, né? Esperando por Deus, porque estava ali em obediência, na porta do palácio, ele foi instrumento de Deus para que o rei recebesse um livramento de morte. Depois ele voltou para a porta. Depois de receber, né, o rei, Deus tirou o sono do rei e o rei se lembrou, né, do livramento que havia recebido através da instrumentalidade de Mardoqueu. Mandou chamá-lo e honrou ele. Depois de receber a honra, a Bíblia nos diz que Mardoqueu voltou para a porta do rei. Ele voltou para a sua posição. Fique na sua posição. Essa é a palavra de Deus para o seu coração neste dia. Fique na sua posição, fique na brecha, fique na obediência, fique na direção que eu já lhe dei. Permaneça na oração, porque o Senhor que tudo vê, que tudo pode, o Deus que não fica devendo nada a ninguém, é dele que virá o seu livramento. O Deus que nem mesmo ao seu próprio filho negou. Porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. O seu socorro vem do Senhor. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, fique na brecha, fique na posição, não saia do seu lugar, não seja influenciado pelas coisas deste mundo, mas influencie. Não se deixe ser influenciado pelas más companhias. Não se deixe ser influenciado pelo ambiente que você se encontra, mas influencie, seja um mensageiro de Deus onde você se encontra. Decida ser um mensageiro de Deus no local que você está inserido. Fique na posição, fique na brecha e você verá que nada foi em vão, que vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Nós o servimos porque o amamos, porque Ele tem a primazia do nosso coração. Mas eu quero afirmar para você neste dia, ainda que você não tenha essa certeza, eu tenho convicção que Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu posso garantir para você que tudo quanto você tem feito na presença de Deus, cada lágrima que você tem derramado, cada oração, cada vez que você quer receber uma oração, mas você precisa orar por alguém e você diz, eu que estava precisando de uma oração. Cada vez que você junta as forças que você não tem para ser força para alguém, o Senhor tem visto, Ele tem recolhido as suas lágrimas e ao tempo perfeito dele, Ele trará recompensa para a sua vida, porque Ele é fiel e verdadeiro e Ele não muda. Ah, Rafaela, e como é que você tem tanta certeza que se eu permanecer na brecha, se eu permanecer na posição, eu não vou ser devorada pelos leões que estão ao meu redor? Eu tenho certeza porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela não volta vazia, mas antes cumpre o que lhe apraz. E a palavra de Deus nos garante que o seu socorro vem do Senhor. O Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, ó Israel. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Creia e confie. Fique na brecha, fique na posição da oração, na posição da obediência, e você verá o que Deus fará ao seu favor. Ao fim, tudo isso que você tem passado faz parte de um processo que o Senhor está moldando o seu caráter, mas não é o fim da sua vida. Não olhe o seu amanhã pelo seu hoje. A esperança tem jeito, não é o fim para você. Deus tem uma nova e linda história para a sua vida. Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Seja grato a Deus. A palavra do Senhor nos diz que em tudo dai graças. Ainda que você não esteja vendo motivos para agradecer a Deus, agradeça a Deus pela misericórdia dele na sua vida. Agradeça a Deus porque você está vivo, você está com saúde, ainda que você esteja passando um processo na sua saúde. Mas Deus tem poder para curar você. Não é o fim. Deus tem uma nova história para a sua vida. Creia, Ele é fiel. Tudo quanto o Senhor nos promete, a promessa é dele e Ele mesmo se responsabiliza por cumpri-la. Eu sou Rafaela Karen e esse foi nosso Momento com Deus. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e alcançadas através da palavra de Deus. Abençoado seja seu dia, em nome de Jesus. Amém.